Muito bom, boa noite. Vamos lá para mais uma aula aí de raciocínio lógico matemático com o professor Lucas, que está nos auxiliando aí nessa demanda, né? Tem uma prova amanhã de cabo, temos provas aí também de outros concursos que caem essa matéria. Então, precisamos estar em dia, né? É uma matéria que eu curto muito, mas tem que aprender, não tem como, né? Aquilo que eu falo, igual academia, igual esses bagulho, a gente não gosta, mas tem que fazer, né? Então, vamos fazer, vamos se empenhar aí para dar o nosso melhor, beleza? Professor, com você, beleza? Manda ver aí. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos mandar bala aí. E é exatamente, é igual o remédio de mãe, né? Tem que tomar, não tem jeito. Eu conto para os alunos que eu só consegui ser aprovado nos vestibulares quando eu parei de estudar matemática e fui estudar o resto. Não tem jeito, tem que mandar bala mesmo. Bom, vamos lá então fazer a prova de cabo do ano passado. Essa prova ela é bem legal, porque ela foi uma prova difícil de raciocínio lógico, então a gente pautando por ela, a régua vai um pouco mais para cima, a gente consegue saber quais são as nuances que a VUNESP vai cobrar da gente. Essa primeira questão aqui que a gente vai fazer, a 21, ela é uma questão que ela vai cobrar uma coisa que a gente chama de diagrama, tá? Diagrama de vem Euler. São dois matemáticos. O que é um nome mais bonito do que qualquer outra coisa, né? Porque é bem simples. O diagrama de Venn Euler é aquela representação, na hora de eu for representar alguma coisa, eu represento com um conjunto dessa forma. Então, por exemplo, eu tenho dois conjuntos, tá? Eu tenho o conjunto das pessoas que gostam, por exemplo, da comida A e as pessoas que gostam da comida B. O diagrama de Venn Euler ele serve para a gente prestar atenção que eu posso ter pessoas também que gostam da comida A e B. Então seria a melhor representação. Então aqui na área em vermelho seriam as pessoas que gostam da comida A, aqui na área em verde as pessoas que gostam da comida B e na área em azul as pessoas que gostam da comida A e B, tá? Então a gente pode resolver alguns problemas um pouco mais complexos no enunciado, simplesmente realizando o diagrama, que é esse caso. Então ele fala assim, ó, considere verdadeiras afirmações. Todos os tutores são professores. E a outra, alguns coordenadores são professores. Aí, de novo, a partir dessas afirmações, o que eu posso dizer a respeito disso? Bom, ele tem aqui nessas quatro alternativas e ele só para a gente dar uma lida e já saber o que ele está querendo procurar, né? Tá aqui, há coordenadores que são tutores, há tutores que não são professores, há professores que são tutores, então ele está querendo que eu, a partir dessas duas frases, eu construa um diagrama que eu consiga identificar realmente quem é professor, quem é coordenador e etc. Então, no nosso universo, a gente tem os tutores, né, os professores e os coordenadores. Então, vamos representar, né, da seguinte forma. Eu tenho que a primeira frase, que é todos os tutores são professores, eu represento da seguinte forma, né? Eu tenho aqui o conjunto dos professores e dentro do conjunto dos professores, eu tenho um conjunto dos tutores. Então, seria assim, todos os tutores, todo mundo que está aqui dentro, está dentro do círculo de professor. Então, ele é professor. Mas, o diagrama serve para você ver que existem professores aqui que não são tutores, tá? Legal. E a segunda frase é, alguns coordenadores são professores. Alguns coordenadores são professores. Então, o que eu posso relacionar com essa frase? Que eu tenho aqui os professores, tá? E eu teria um outro círculo, que seria esse aqui, que seriam os coordenadores. Então, eu tenho os meus professores, eu tenho os coordenadores. E eu tenho, morando aqui no meio, alguns coordenadores que são professores, tá? Só isso que eu consigo afirmar a partir dessas duas premissas que ele me deu. Então, vamos lá. Vamos ver a primeira aqui, ó. Há coordenadores que são tutores. Bom, para isso ser certo, a gente teria que imaginar que o círculo dos tutores estaria mais ou menos por aqui e teria algum ponto de interseção entre tutor e coordenador. Só que a frase não disse isso.
A frase ela não me disse, ela não me deu essa... eu não tive uma afirmação que me desse esse caso. Então, eu não posso afirmar isso. Depois, há tutores que não são professores. Também está errado. Também está errado. A gente sabe que todos os tutores que estão aqui são professores. Aí eu tenho, há professores que são tutores. Opa, essa aqui, né? Eu tenho professores que moram aqui nessa região que também são tutores. Legal? Então, aqui é a alternativa C. E essa aqui, todos os coordenadores são professores. Está claro, né, que essa frase aqui, eu tenho coordenadores que moram aqui nessa região que não são professores. Vamos para a próxima aqui. Show. Qualquer dúvida que estiver tendo aí, Marcon, só dá um toque, tá? Beleza. Eu vou fazer só as de proposição, depois a gente volta e só faz as de contas para manter a mesma linha de raciocínio. Essa aqui, ó. Vamos essa aqui, ó. A afirmação a seguir são verdadeiras, tá? Então, a gente já fez na aula passada. Uma nesse estilo. Então, aqui, ó. Carlos é dentista ou fisiologista? Carlos não é fisiologista ou é psicólogo? Carlos é dentista ou é psicólogo? E, por último, ele me deu, né, uma proposição simples, né? Carlos não é psicólogo. E aí ele fala, para a partir dessas afirmações, eu afirmar algo que seja verdade sobre Carlos. É interessante a gente analisar, todo exercício a gente vai fazer isso, a gente vai olhar qual que é o operador lógico entre a minha proposição composta. Como, nesse caso, o meu operador lógico é o ou, e tudo isso aqui ele me disse que é verdade, que é verdadeiro, né? Ele falou que são verdadeiros, é igual aquela questão que a gente fez. Caso eu compre uma bicicleta, corro ou escorrego, lembra daquela questão? Sim, sim. É a mesma ideia. Então a gente vai partir dela, né? A gente tem uma premissa e a gente sabe que quando eu tenho o ou, se eu tenho duas preposições, né? E eu tenho o ou entre elas, se a proposição completa ela for verdadeira, eu só preciso que uma das duas sejam verdadeiras, ou as duas, certo? Se uma for falsa, ela não aluna, o que eu não posso ter as duas falsas. Então, vamos começar aqui. Então, vamos pegar A1, né? A1, eu tenho Carlos é dentista ou fisiologista? Bom, como eu só sei, a única verdade que eu tenho sobre ele ser psicólogo, eu vou pegar 2, né? A 2 ele fala se ele é psicólogo. Então, aqui ó, na 2. Carlos não é fisiologista ou é psicólogo? Bom, se essa proposição aqui, ela é inteira verdadeira, né? Ela é inteira verdadeira, essa proposição, Carlos é psicólogo, eu sei que ela é falsa. Porque a partir da 4 eu sei que ele não é psicólogo. Consequentemente, a outra tem que ser verdadeira. Então, a azul vai ser essa verdadeira, que eu sei que Carlos não é fisiologista. Carlos não é fisiologista. Bom, vamos para de baixo agora, né? Carlos é dentista ou psicólogo? Bom, psicólogo a gente sabe que ele não é. Então, essa aqui é falsa. E vamos ver se essa é falsa, a outra vai ter que ser verdadeira para a proposição inteira ser verdadeira, né? Então, a outra é verdadeira. Tá aqui de azul. Foi. E a de cima, Carlos é dentista ou é fisiologista? Bom, a gente sabe que ele não é fisiologista, né? Se ele não é fisiologista, essa fisiologista é falsa, a outra só que é verdadeira. Agora é só a gente achar uma alternativa que contém essas que a gente demarcou em azul. Então, a gente sabe que o Carlos é dentista, a gente sabe que ele não é fisiologista e que ele não é psicólogo. Então, só sobrou que ele é apenas dentista. Legal? Top. Tranquilinha, só seguir o métodozinho, não tem muito como errar. Deixa eu ver se eu consegui configurar isso aqui direito. Agora ficou show. Essa aqui a gente não vai fazer agora. Essa aqui a gente pode fazer, mas eu acho que tem mais de afirmações. Tem aqui, ó. Então vamos lá, essa aqui é a 26, para a gente matar todo o mesmo assunto junto. Os copos são frágeis ou estou com a mão molhada? Ele fala que essa afirmação é falsa. Se essa afirmação é falsa, o que é verdade? Bom, primeira coisa que eu vejo quando eu olho uma proposição composta é olhar o conector. Bom, eu estou falando que essa frase inteira é falsa e o meu conector, né, o meu operador lógico é o ou. Se dentro do ou
o ou ele só é falso quando todo mundo é falso, né? Para ele ser verdadeiro, basta uma das duas ser verdadeira. Então, eu sei que essa afirmação, ela é falsa, e essa afirmação também é falsa, tá bom? Então, se a gente tem uma afirmação falsa, como que a gente faz para descobrir a verdade? Então, a gente sabe que, por exemplo, a gente sabe que P, uma afirmação qualquer, é falso, tá? Como que eu faço para descobrir a verdade? É só eu negar P, né? Esse símbolo aqui é negar P. Se eu negar P, eu vou obter uma afirmação verdadeira, né? Ok? Então, a gente vai usar isso. Então, vamos negar aqui a primeira. A negativa de os copos são frágeis, lembra sempre, a negativa é sempre feita com não, né? Então, é os copos não são frágeis. Ok. E a negativa de estou com a mão molhada é não estou com a mão molhada. Tá? Então vamos ver o que eu tenho de alternativa aqui. Bom, os copos são frágeis, a gente já sabe que essa aqui não é. Estou com a mão firme. Essa aqui eu vou deixar aqui para a gente lembrar o porquê que ela está errada, tá? E aí eu tenho não estou com a mão molhada, que é a alternativa certa, tá? É a alternativa certa. E o estou com a mão molhada, essa aqui está errada. Alguém pode ter ficado na dúvida, né? Estou com a mão firme e não estou com a mão molhada, né? Qual que é a certa? Lembra sempre, pessoal, na negação, toda vez que eu nego, eu tenho que tomar cuidado com os antônimos, tá? Os antônimos. O antônimo não é uma negação. Então, lembra daquele exemplo que eu dei na aula 1 de raciocínio lógico. Os copos, o copo está vazio. A negação de o copo está vazio não é o copo está cheio, o copo não está vazio, tá? Então, fica a alternativa C aqui pra gente. Vamos para a próxima. Olha essa aqui, ó. Foi. Então, vamos lá. Se a temperatura cair, então precisarei me agasalhar. Se me agasalhar, então não poderei correr. Se puder correr, então não chegarei tarde. A temperatura caiu. Nossa, olha esse tipo de exercício, né? Bom, ele segue a mesma lógica daqueles outros que a gente fez, né? Lembra que ele dá aqui uma proposição simples, que a gente vai partir como verdade, e as outras proposições, a gente vai decidir elas quais são verdades, quais são falsas. Para isso, a gente tem que identificar o conector. Quais são os conectores dessas aqui? Os conectores é o C, então. Esse é o conector. C, então. C, então. Legal. Bom, o C, então, a gente lembra, revisão, né? Se P, então, Q. Eu só posso dizer algo a respeito de P quando eu negar que, tá? Eu tenho que negar que, tá bom? Tenho que negar que. E eu só posso dizer a respeito alguma coisa de Q quando eu afirmar P. Beleza. Então, vamos ver aqui o que ele dá para a gente de pista. Então, eu sei que a temperatura caiu, então eu vou direto na da temperatura. Então, aqui, ó, se a temperatura cair, então precisarei me agasalhar. Bom, a temperatura cair está como antecedente. Se eu estou com antecedente, eu só posso dizer a respeito da frente se eu afirmar. A temperatura caiu? Caiu. Então, eu posso dizer que eu precisei me agasalhar. Legal? Bom, aí ele fala aqui, ó, se me agasalhar, então não poderei correr. Legal. Então, como eu sei que eu me agasalhei, então como eu sei que eu me agasalhei, isso aqui é uma verdade, eu posso afirmar, né, aqui na da frente que eu não poderei correr. Beleza? Aí ele fala aqui, ó, se puder correr, então não chegarei tarde. Bom, aí, se puder correr, eu sei que eu não poderei correr. Então, você concorda que essa daqui, eu tenho a falsa dela, né? Se eu tenho a falsa dela, eu posso dizer a respeito da frente? Não, eu só posso se eu for afirmando. Então, eu não sei nada se eu cheguei cedo ou se eu cheguei tarde. Legal?
Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Não corri e precisarei me agasalhar. Deixa eu ver. Eu não corri, certo? Não corri, a gente sabe. E precisei me agasalhar. Essa aqui tá dentro, tá? Vamos ver essa aqui, ó. Corri e não cheguei tarde. Chegar tarde, eu não sei sobre chegar tarde. Então, vou também riscar essa aqui. Aqui, ó. Não corri e não precisei me agasalhar. A gente sabe que a gente precisou agasalhar. Então, tá lá, alternativa A. Excelente. Quando começa a fazer, vai ficando mais claro, né? Uhum. Olha essa aqui, ó. Ontem Jorge foi ao cinema e voltou desapontado. Uma afirmação que corresponda à negação lógica da afirmação, então eu preciso negar isso aqui. Então lá, primeiro passo, identificar o conector. Qual que é o meu operador lógico? É o E, beleza? Então a negação, se eu tenho uma frase P, E, Q, quando eu nego essa frase, P vira não P, o E vira ou e o Q vira não Q, tá? Então, ontem Jorge foi ao cinema e voltou desapontado. Então, essa primeira proposição, a gente vai negar ela, vai colocar no lugar do E um ou e vai negar essa aqui também. Então, vai ficar ontem Jorge não foi ao cinema. Ou, que eu estou negando o E, não voltou desapontado. Então, isso aqui dá a alternativa. Ontem Jorge não foi ao cinema e não é. Então, ó, você já pode até eliminar, né? Esse aqui tem E, esse cara aqui não vai ser e esse cara aqui não vai ser. Então, vamos nos caras que tem O. Ontem Jorge não foi ao cinema ou não voltou desapontado. É essa aqui, né? Show. Por que não é a D? Porque aqui ele está falando que só voltou desapontado. Para negar, precisa ter a palavra não. Vamos pro próximo. Olha essa aqui, ó. Ah, essa aqui é da bicicleta, né? Que eu lembro dela. Olha lá. Se meu salário aumentar, então não comprarei uma bicicleta. Se o meu salário aumentar, então ou comprarei uma bicicleta ou comprarei uma moto. Essa aqui é um caso bem legal, que é o duplo ou, tá? O duplo ou. O duplo ou, ele tem um significado diferente, tá? Ele é diferente do ou, tá? Ele é diferente do ou normal. O ou sozinho, ele é uma disjunção inclusiva. Ou seja, você inclui todas as possibilidades que eu posso ter. Lembra daquele exemplo da pizza com Coca-Cola. Se uma das coisas for verdade, ele vai ser verdade o total. O duplo ou, não. No duplo ou, eu tenho ou uma coisa é verdade, ou a outra é verdade. Eu não posso ter as duas verdades, tá? Então vamos lá, dar uma olhada aqui como vai ficar. Se o meu salário aumentar, então, opa, deixa eu já até grifar esse operador aqui, né, para guardar ele aqui. Esse aqui, ó, se, então, ou comprarei uma bicicleta ou comprarei uma moto. Então, ele fala aqui, o meu salário aumentou, o meu salário aumentou. Se o meu salário aumentou, eu estou dizendo a respeito do meu antecedente, eu estou afirmando o meu antecedente. Se eu estou afirmando o meu antecedente, eu posso dizer alguma coisa a respeito do meu consequente? Posso. Eu posso só afirmar ele. Então, ou comprarei uma bicicleta ou comprarei uma moto. Então, a gente sabe que essa proposição, que eu vou até trocar a cor dela, que eu vou colocar de azul, ela é verdadeira, tá? A gente chegou na conclusão que ela é verdadeira. Agora, a gente vai analisar as alternativas com ela, tá? Então, a primeira aqui é: se comprei a bicicleta, então não comprei a moto. Se não comprei a moto, então não comprei a bicicleta. Comprei a moto e comprei a bicicleta e não comprei a bicicleta e não comprei a moto. Então lembra que o duplo ou é o seguinte: ou uma é verdade ou a outra é verdade, tá ok? Você não é uma disjunção que você não está incluindo as possibilidades, tá ok? Então nessa aqui, primeiro eu já excluo o E da conta, né? Então eu não posso afirmar se eu comprei a moto e comprei a bicicleta.
também posso sumir com esse E aqui. Eu não posso afirmar que eu não comprei a moto nem comprei a bicicleta. A gente fica só com as do C. Então, se comprei a bicicleta, não comprarei a moto. E se não comprei a moto, então não comprei a bicicleta. Aqui, como uma só precisa ser verdadeira, então eu sei que eu tenho a bicicleta, eu tenho a moto. Eu disse que ou compro uma ou eu compro a outra. Então eu sei que se eu comprei a bicicleta, eu não comprei a moto. Alternativa A. Tranquilo. Essa aqui foi aquela, né, professor? Sim, sim. Essa foi aquela lá que a gente... Puta, me depois, fudeu. né? Vamos voltar nela depois, tá? Vamos fazer Amaldiçoada aqui. essa questão. Essa daí é abençoada, né? Bom, vamos realizar essa aqui, ó. Essa aqui é legal, tá? Vamos lá. Um percurso de treinamento de corrida é composto por... Essa 24, né? Um percurso de treinamento de corrida é composto por 5 etapas, tá? Com distâncias diferentes cada uma delas. Uma nova etapa sempre tem 100 metros a mais do que a etapa anterior. Sabendo que a quarta etapa do treinamento é percorrer 1.200 metros, qual que é a distância total do percurso? Bom, aqui, pessoal, para não ter que ficar gravando fórmula ou não fazer nada tão rebuscado, a ideia é desenhar, né? A gente sempre faz, a gente está vendo que nas questões a gente sempre parte para um diagrama quando a gente precisa visualizar a coisa. Então eu tenho 5 etapas, né? Então eu vou colocar aqui a primeira etapa, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta etapa. Quando eu não sei algo na matemática, a gente chama de uma possível variável, né? Então eu vou chamar de x, tá bom? Então vamos supor que na primeira etapa eu corri uma quantidade x, tá? Na segunda etapa, a gente sabe que a gente correu x mais 100, né? Que é acrescentado 100 a cada etapa. Na terceira etapa, foi x mais 100 mais 100, né? Então seria x mais 200, concorda? Na quarta etapa, x mais 400. E na quinta etapa, é x mais 500. Beleza. Só que ele falou que na quarta etapa, eu percorri 1.200 metros, né? 1.200 metros. Então vamos dar um zoom nesse cara aqui, pessoal. Ó, aqui, ó, 1.200 metros. Vocês concordam que esse cara aqui x mais 400, isso aqui é igual a 1.200 metros, né? Então, se você não sabe resolver equação, não precisa, nós sabemos desde criança, pessoal, até quem nunca foi alfabetizado resolve a equação do primeiro grau, tá? É algo intuitivo, tá, do ser humano. Cachorro resolve a equação do segundo grau, ou do primeiro grau, quando ele está em apuro, porque pensa assim, o cérebro do cachorro, se ele não souber física, ele morre atropelado, tá? O instinto dele sabe fazer contas. É que às vezes quando a gente traz para o consciente, a gente bagunça. Mas pensa assim, o que é o X? É uma quantidade que eu não sei. Eu falo, pô, eu tenho uma quantidade que eu não sei, eu somo com 400 e dá 1.200. Aqui eu posso traduzir para o português essa equação, né? Traduzindo seria assim. Que quantidade, X, eu somaria a 400 para dar 1.200? Pô, é só você ver a diferença, né? De 400 para 1.200. Aí você vai ver lá na aula do YouTube, a professora vai falar assim, 400 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então você vai ficar com x é igual a 1.200 menos 400, x é igual a 800. Você vai decorar essa passagem, mas você não... Se eu te perguntar por que o 400 passou para o outro lado, você não vai saber responder. Porque a gente fica decorando esses mecanismos. Na verdade, é simples, né? Imagina que você tem... você pode também visualizar da seguinte forma. Imagina que você tem aqui uma pista, tá? Você sabe que aqui é 400, você sabe que aqui é x, e você sabe que tudo é 1.200. Então, a diferença aqui é que esse cara é 800. Beleza. Se a gente já sabe que x é 800, vocês concordam que eu posso reescrever tudo isso aqui, né? Eu posso reescrever. Ele pediu a pista total, né? Ele pediu a pista total. Então, seria a soma de tudo isso. Então, no primeiro percurso, eu tenho 800 metros. No segundo percurso, eu tenho 900.
No terceiro eu tenho 1.000, né? Nesse aqui eu tenho 1.100. E nesse aqui eu tenho 1.200. É isso? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Não, peraí. Eu tenho 800, 900, tá 1.000. Fiz alguma coisa errada? Não. 600, 700. Ah, não, não, não. Não, peraí. Tem alguma coisa errada. Se x é 800, aqui é 900, aqui é 1.000. Aqui eu errei, tá? Aqui eu errei. Aqui tem que ser 1.300, né? Aqui é 1.300. Ó, deixa eu voltar, só para vocês verem onde está. Ah, não consigo dar o Ctrl Z. Mas aqui estava x mais 400 é igual a 1.200. Está errado, tá? Também que eu percebi aqui, ó. Aqui ele vai de 100 e 100. Então aqui não era 400, aqui é 300. Então fica x mais 300 é igual a 1.100, né? 800. Opa, agora esse aqui eu não sei o valor de x, vamos calcular de novo. Então eu sei que tudo isso aqui dá 1.200, tá? Tudo isso aqui dá 1.200. Então a diferença aqui, eu sei que x é igual a 7, vai ser x vai ser igual a 900, né? X vai ser 900 metros. Olha, tem até um outro jeito sem fazer conta. Olha o que eu pensei. Cara, se você já sabe que na etapa 4 é 1.200, e você sabe que elas andam de 100 em 100, você nem precisa fazer conta, né? Você sabe que essa aqui é 1.300, você sabe que essa aqui é 1.100, você vai saber que essa aqui é 1.000, consequentemente você vai saber que x é 900. Tá aí um outro jeito sem ficar fazendo conta. Show. Bom, somando toda essa brincadeira aqui. Bom, eu vou juntar aqui os parecidos, né, para fazer a conta mais rápido. Então, 900 com 1.100, eu sei que isso aqui dá 2.000. E 2.000 com esse 1.000, né? 2.000 com esse 1.000, eu sei que dá 3.000. Beleza. 3.000, né? Agora eu vou juntar esses aqui de baixo, tá? Juntando esses aqui de baixo, eu tenho 2.500, certo? Mais os meus 3.000 anterior, fica 6.000, 5.500. 5.500. Alternativa D de dado. Puta, show. Beleza? Vamos ver essa aqui, ó. Essa aqui é bacana. E um grupo de pessoas, 54 delas disseram já terem visto a cidade de São Paulo. 71 já disseram terem visitado o Rio de Janeiro. Sabendo que, desse grupo, 17 pessoas já visitaram as duas cidades e que todos já visitaram ao menos uma das cidades, o número de pessoas que formam esse grupo é... Opa. Aqui, pessoal, toda vez que ele falar assim, ó, tantas pessoas visitaram, pertencem a um grupo A. Tantas as pessoas pertencem a um grupo B. E outras pessoas pertencem aos dois grupos. Opa, você vai lembrar do quê? Você vai lembrar do quê? Você vai lembrar do quê? Do diagrama de Venn-Euler, tá? Diagrama de Venn-Euler. Com ele fica facinho resolver. Vamos ver se consigo fazer aqui bonitinho. Eita. Aí, faltou na aula de artes. Então aqui eu tenho São Paulo e aqui eu tenho Rio de Janeiro, né? Olha como vai ficar bonitinho. Eu sei que eu vou até fazer aqui São Paulo de azul, tá? Eu sei que dentro dessas aqui de azul de São Paulo, eu tenho que ter 71. E dentro do Rio de Janeiro, que eu vou fazer aqui de vermelho, eu tenho que ter, quer dizer, 71 no Rio de Janeiro e 54 em São Paulo. Só que ele me disse que quem visitou as duas cidades foram 17 pessoas. Então, pessoal, eu quero que vocês tirem da cabeça. Eu vou até apagar aqui, ó. A gente sabe que quem visitou as duas foi 17. Eu vou até apagar aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Apaguei. Se eu sei que 17 já visitou São Paulo e que todas visitaram São Paulo são 54, falta quantas pessoas aqui nessa brincadeira? Vocês concordam que é a diferença de 54 para 17, né? Então vamos fazer aqui no cantinho. 54 menos 17. Aqui vai o 1, fica o 4. Aqui dá 7, 37. Então eu sei que eu tenho mais 37 pessoas aqui. Bom, vou voltar agora aqui com o círculo, certo? Para colocar aqui o Rio de Janeiro. Eita, nossa, aqui tá ficando feio. Tá lá.
Bom, aqui eu vou apagar São Paulo também, só para a gente focar só no Rio de Janeiro. Se eu tenho 71 aqui no Rio de Janeiro e já tenho 17 nessa interseção, quantas eu tenho que faltam preencher o Rio de Janeiro? É 71 menos 17. Cortando aqui, sobra 6, 11 menos 7, dá o famoso 4, 6 menos 1 dá 5. Então aqui eu tenho 54. Então, olha que legal. Quando eu volto aqui, ó, o círculo completo, ficou mais claro. Olha como o diagrama ajudou. Eu sei que 54 pessoas visitaram São Paulo, 71 pessoas visitaram Rio de Janeiro, 17 pessoas visitaram as duas cidades, e 54 pessoas visitaram só o Rio de Janeiro e 37 pessoas visitaram só São Paulo. Tá bom? Agora a gente pode responder qualquer pergunta dele. Ele vai perguntar o número de pessoas que formam esse grupo. Bom, é só somar esse cara com esse cara com esse cara, né? Ficou fácil. Então vamos lá. 17 com 37 e com 54. Rezar para estar tudo certo. Então 7 com 7, 14. 14 com 4 dá 18. 1 com 1 dá 2. Com 3 dá 5. 5 com 5 dá 10. Dá 108. E eu tenho lá, ó, deu 108 aqui, deu 108 aqui, maravilha, marcou a alternativa e correu para abraço. Legal? De verdade, sem esse diagrama aqui, você não vai ter a moral, é muito difícil, eu nunca consegui fazer, confunde muito. Vamos ver aqui uma outra que passou, vamos passar nessa aqui daqui a pouco. Vamos fazer de sequência, acho que a gente ainda tem bastante tempo. Dá para a gente fazer de sequência e depois a gente parte para uma próxima. Questão de sequência. Na sequência dos números, eu tenho 4, 8, 6, 12, 10, 20, 18, 36 e 34. O primeiro termo que é maior que 100. Bom, vamos olhar para essa sequência e tentar ver aqui, né, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo nela? Deixa eu ver se eu consigo dar mais um zoomzinho aqui. E a gente dá uma roladinha para cima aqui. Aí. Vamos ver o que está acontecendo nela aqui. Aí. Vou para cá. Beleza. Bom, a gente sabe que quando a gente olha para uma sequência, o primeiro desafio é enxergar um padrão, né? Vamos tentar enxergar um padrão. O que está acontecendo aqui, né? De um número para o outro. Bom, aqui dá para ver vários padrões, né? Eu já enxerguei um aqui, né? Daqui para cá eu dobro. Daqui para cá eu dobro. Daqui para cá eu dobro. Daqui para cá eu dobro, né? Mas você concorda que esse aqui não me ajuda tanto, né? Esse aqui não me ajuda tanto, porque eu sei que eu vou dobrar depois do 34, eu vou para o 68, né? Só que depois do 68, não é só dobrar, né? Tem que descobrir como que ele vem esse outro cara. Então, a gente pode pensar assim, ó. Eu dobro e tiro 2, pode ser isso? A gente pode até enxergar assim, né? Eu dobro e tiro 2, né? Ó, eu dobro, aqui eu multiplico por 2, e daqui eu subtraio 2. Daqui para cá eu multiplico por 2, e daqui para cá eu subtraio 2. Funciona ou não? Sim, funciona, sim. né? Funcionou. Legal. Bom, então vamos continuar. Tá perto, né? Tá perto, porque é maior que 100. Então vai ser aqui. Eu sei que daqui para cá eu dobrei, né? Opa. Esse aqui subtrai 2. Daqui para cá eu dobro. Opa, para cá. Aqui eu dobro. Aqui eu vou subtrair 2 também. Daqui eu dobro. Então, daqui para cá eu subtraio 2. Então, daqui para cá eu sei que eu dobro. Tá? Então, eu fico com 64. Do 20 para o 18, ele dobrou? Ele volta, né? É que eu fiz aqui, eu fiz muito em cima. Então, do 20 para o 18 aqui foi esse 2x, e daqui para cá esse menos 2, né? Ah, entendi. Sacou? Aqui a letra ficou muito bagunçadinha. Legal, então eu sei que depois do 34 vai ser o 68, certo? 68. Tem que dobrar. Bom, então o próximo do 68 é subtrair 2, né? Então daqui para cá eu tenho que subtrair 2. A gente vai ficar com 66. Aí ficou fácil, né? Ficou com 66.
Depois dos 66, é só dobrar, né? Fica 112. Não, 122, isso. 2, né? 2. 122, tá lá. Puta, pode crer, meu. Caramba. Tranquilo, né? Show. Bom, e agora vamos aqui para uma última aqui. Já fizemos essas todas. Só essa aqui é a última. Essa aqui é aquela, né? A Aquela. famosa, a famosa. Vamos gastar um tempo nessa aqui. Pessoal, questão safada, tá? Questão safada. O examinador que fez esse aqui não tem mãe, tá? Não tem mãe. Revoltado com o mundo. Entendeu? Olha lá. O regime assim, é uma questão tranquila, mas o enunciado ficou assim horrível. O regime de trabalho dos funcionários de um hospital é realizado por meio de plantões. Tá? Cada plantão é formado por 12 horas trabalhadas, seguidas por 36 horas não trabalhadas. Então vamos, famoso 12 por 36. Legal. Quando um funcionário completa 12 horas trabalhadas do quinto plantão, há uma modificação. Então, 12 horas trabalhadas do quinto plantão, há uma modificação. Ao invés das 36 horas não trabalhadas, o funcionário faz 48 horas não trabalhadas. E aí volta no ritmo anterior, 12, 36, 12, 36. Sabendo que o funcionário iniciou a 0 hora do dia 1 de julho, o primeiro plantão do ciclo de 5 plantões, esse funcionário não realizou o plantão no hospital no dia. Então, ó, pessoal, de verdade, esse aqui, eu acho que o melhor jeito para a gente resolver essa questão é a gente desenhar, tá? Desenhar, gastar um tempo desenhando. Isso aqui na prova é algo que a gente não quer, né? A gente nunca quer ficar gastando tempo desenhando, mas aqui não tem jeito. Deixa eu pegar mais espaço aqui para desenhar. Essa aqui não tem muito jeito, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Eu comecei aqui no 1º de julho, né? 1º de julho, julho é 7, né? Então fica aqui, ó. Dia 1 do 7. Dia 1 do 7, ele entrou para trabalhar às 0 horas, né? Meu de junho, né? De junho. Foi junho, né? Então é 6. Cara, isso aqui eu confundo horrores. Da 1 do 6. Beleza, ele começou às 0 horas esse dia. Então, se ele começou às 0 horas, ele trabalha 12, certo? Então, eu vou parar para meio-dia, né? Meio-dia, ele termina o plantão dele. E ele vai descansar. Após 36 horas, ele retorna, né? Então, ou seja, ele vai descansar mais 12 horas. 36, a gente pode pensar que é 12 vezes 3, né? Então, fica mais fácil a gente fazer essa conta. Esse aqui é o 36. Então, no dia 2, à meia-noite do dia 2 do 6, eu estou descansando ainda, certo? Então, à meia-noite, aqui eu estou descansando. Então, vamos pintar aqui o que ele está trabalhando de vermelho, tá? Então, aqui eu estou descansando. Depois, eu continuo descansando, né? Mais 24 horas. Então, descanso todo esse período e volto a trabalhar só no dia 3. Certo? E entro no dia 3 às 0 horas. Perfeito? Às 0 horas, eu entro, faço meu plantão de 12 horas. E saio meio-dia. Vou para casa, né? Nesse meio-dia, eu vou descansar desse do meio-dia até o final do meio-dia. Então, completam-se mais 12 horas de descanso. E aí, no dia 4 do 6 às 0 horas, eu tenho 24 horas ainda para descansar. Então, eu venho aqui e eu descanso tudo isso aqui. Então, vocês imaginaram mais ou menos o ciclo, né? Então, ele pergunta aqui, ó, esse funcionário realizou o plantão no hospital no dia, então ele quer saber
Sabe-se que o funcionário iniciou, está no primeiro ciclo. Eu vou ter que ir aqui até o dia 18, né? Até o dia 18. E lembrar desse break que ele tem de 36 horas, tá bom? Então vamos apagar aqui e vamos repetir aqui mais um pouco. Deixa eu tirar a câmera desse lado para ficar mais fácil. Pronto. Então aqui eu tenho o dia 4, depois eu vou para o dia 5. No dia 5 do 6, às 0 horas eu começo a trabalhar. Trabalho aqui as minhas 12 horas, tá? Até meio-dia. Vou baixar para cá. Fica mais fácil. Pronto. Até meio-dia. Sou liberado, né? Então trabalhei aqui nesse intervalo. Sou liberado. No dia 6 eu não trabalho, tá? No dia 6 eu não trabalho. No dia 6 do 6 eu tenho a folga e volto só no dia 7. Deixa eu agora ir um pouco para o lado para a gente não perder. Agora é interessante a gente localizar aonde que vai ser esse breakzinho que ele faz, tá? Vamos deixar aqui bem pertinho. Beleza. Quando que ele começa a ter esse break dele, né? É aqui, ó. Quando o funcionário completa as 12 horas trabalhadas no 5º plantão, ele, ao invés de folgar 36, ele folga 48. Então, a cada 5 plantões, ele vai inverter. Em vez de trabalhar de dia, ele vai trabalhar de noite. Depois, em vez de trabalhar de noite, vai trabalhar de dia. Legal? Então, vamos ver aqui como que fica esse quadro, né? Então, aqui eu dei o meu primeiro plantão, dei o meu segundo, dei o meu terceiro. Então, vocês concordam que o meu 4º plantão vai ser no dia 7 e o meu 5º plantão vai ser no dia 8, né? No dia 9, né? Então, no dia 9, eu completo o meu 5º plantão. Então, aqui, ó, no dia 9, eu vou entrar lá à meia-noite e trabalho, né, as minhas 12 horas. Esse aqui é o meu 5º plantão, tá? E eu saio, né, às 12 horas. Legal. Só que aqui, ao invés de eu retornar, aqui eu tenho aqui o dia 10 do 6, eu tenho o dia 11 do 6 e o dia 12 do 6. Ao invés de eu retornar no dia 11, que seria o meu descanso, eu tenho 48 horas de descanso. Bom, então assim que eu saio do plantão, eu tenho 48. Se eu tenho 48, aqui já vai 12. Então, nesse dia inteiro aqui, eu tenho 24 horas, tá bom? E nesse outro dia, eu tenho das 0 horas até meio-dia, e depois eu tenho do meio-dia até as 0 horas. Tá bom? Bom, se eu sair meio-dia, né? Sair meio-dia, eu vou folgar essas 12 horas, vou folgar essas 12 horas, essas 24 horas, vou fazer de verde para ficar mais fácil. Eu vou folgar 12 com 24, 36. Só que eu preciso folgar 48. Então eu folgo mais 12, que são essas aqui. Então, folguei as minhas 48 horas aqui nesse verde, que é as minhas 48 horas. E eu volto trabalhar agora de manhã. Então, ele entra aqui às 12 horas e sai ao meio-dia, à meia-noite. E aí, se ele entrou às 12 e saiu meia-noite, no dia 12 ele tem que folgar, né, as 36 horas dele, né? As 36 horas dele. Então, aqui no dia 12, eu tenho 24 horas, correto? E no dia 13 do 6, ele vai folgar essas 24 horas, mais as primeiras 12 horas desse dia, né? Que é aqui da meia-noite ao meio-dia. Ele folga esse aqui também. E o próximo plantão dele vai ser aqui, né? Das 12 horas às 0 horas. 12 horas até as 0 horas. Então, ele vai fazer isso mais 5 vezes. Então, ele faz dia 11, ele faz dia 13, né? O próximo vai ser dia 14, não, ele faz dia 15. Dia 16, não, ele faz dia 17. Dia 18, ele tem esse plantão. Dia 18, ele tem esse plantão. Então, qual que é o plantão dele no dia 18? Das 12 horas até as 0 horas. Que é
a alternativa B de bola. Eu só vou depois, dar uma olhada, se também tem algumas questões mais nesse estilo, mas essa aqui é uma questão que você vê que olha o tempo que você demora, né? Ela Muito tempo, é. Não, e ela não te cobra nada de matemática, né? Você vê que não tem nada mesmo. Legal? Ficou alguma dúvida, professor? Não, tranquilo. É difícil, essa questão aí vai dar trabalho pra caramba se cair parecido com essa, né? Essa aqui é aquele conselho. Esquece ela e partir para uma outra. Dessa aqui você precisa acertar 5, né? Isso. Porque assim, ó, a ideia aqui, ó, dá até pra gente fazer uma leitura de prova agora. Essa parte aqui é legal. Então, existem dos assuntos os que são mais tranquilos, né? Então, por exemplo, esses de afirmações, eu acho mais tranquilo. Eu acho que usando as técnicas assim de separar, olhar qual que é o operador lógico, você consegue resolver. Sequência, se não tiver claro a sequência assim que você bate o olho, eu deixo mais para o final. Essa aqui também vai mandando bala, que é tranquila, é só ir separando. Essas com números, por exemplo, elas dão um pouquinho de mais de trabalho. Então, eu seguiria, eu acho que a mesma linha que eu segui aqui hoje, né? A gente primeiro fez todas as que são sem número, né? Vamos dizer assim, né? As de lógica mesmo, proposicional. Faz as de lógica, que ela é bem parecida com o português, né? É muito difícil para os alunos que não estudam português, não têm o hábito de ler, eles entenderem essas questões. É bem difícil. Então, acho que elas são mais fáceis, principalmente numa prova, que são 20 questões de português, né? Mas as de conhecimento profissionais, que é leitura pra caramba, então dá para desenrolar bastante. E depois ir para essas de conta. Deixa eu ver se aqui do outro caderno, se ficou alguma outra questão que a gente pode fazer. Que de verdade, essas aqui... essa aqui, ó. Essa aqui pode... Essa aqui, ó. Tem umas aqui que até dá. Não vai cair exatamente igual, mas dá para dar uma passada nela. Essa aqui foi a última que a gente fez. Essa aqui, ela veio só com a formatação errada, depois tem que só achar qual que é a formatação certinha dela. Time de futebol botaria meu formato para a maioria dos cabos, que cobram 30% de probabilidade de que o pênalti cobrante do gol, 30% do cobrador for cabo, 40% se não for. Marcando um pênalti para o time. Eu acho que probabilidade numérica não vai rolar tanto. Não cai não. Esse aqui eu vou fazer porque é bem rapidinho, tá? Ele fala que o relógio defeituoso adianta 1 minuto a cada 5 horas. Ele quer que você adiante 1 hora, né? Para ele adiantar 1 hora. Então aqui a conta é simplesinha, né? Toda vez que ele te dá esse 1 minuto a cada 5 horas, ele está te dando uma proporção. Então você sabe que a cada 1 minuto o relógio adianta 5 horas. Aí ele quer que você adiante 1 hora. Então, para eu adiantar 1 hora, quanto tempo, né, eu preciso percorrer? Aqui é o X. Qual que é a dificuldade do pessoal aqui? Tem que trabalhar com a mesma unidade. Você não pode trabalhar assim com minuto aqui, hora aqui, não funciona. Você tem que deixar tudo certinho. Então aqui no lugar de hora, 1 hora, eu vou escrever 60 minutos. Essa aqui que é a sacada. Tá bom? E aqui no lugar de 5 horas, né? No lugar de 5 horas, eu vou escrever isso aqui em minutos. É só multiplicar essa quantidade por 60, né? Por 60. Então, é 60 vezes 5. Né? Se passar de horas para minutos, só você multiplicar por 60. Tem um macetezinho, né? Para multiplicar por 5, que é assim, ó. Toda vez que você for realizar uma multiplicação por 5, primeiro você multiplica por 10 e depois você divide por 2, tá bom? Fica mais fácil. Então, por exemplo, aqui, claro que estava tranquilo, né? 60 vezes 5, você primeiro multiplica por 10, dá 600, metade de 600 dá 300, beleza. Mas, por exemplo, se você for fazer
alguma conta assim, por exemplo, 62, sei lá, 77 vezes 5, por exemplo. Você não ficar demorando muito tempo, você multiplica isso aqui por 10, dá 770, né? E a metade de 770 é fácil, né? Metade de 700 é 350, metade de 70 é 35, soma esses dois, vai dar 385, tá? E toda vez que for dividir por 5, tem um outro macetinho também. Você divide por 10, você multiplica por 2 agora e depois você divide por 10. Essa aqui é legal para quando você for fazer, com 4 amigos num bar, o garçom chega, ele fala assim, ó, a conta deu 88,50, por exemplo. Aí você precisa dividir por 5. Você que assistiu essa aula, você vai fazer ela rapidinho. Primeiro, como que você divide isso aqui por 5? Você multiplica por 2 e depois divide por 10. O que é dividir por 10? Dividir por 10 é tirar um zero, né? Só tirar um zero, né? Andar com a vírgula. Então, o dobro de 88,5 é fácil, né? O dobro de 88 vai ficar 176, certo? E o dobro de meio é 1, então é 177. Se eu tenho 177, que é o dobro de 88,5, agora é só tirar uma vírgula, né? É só tirar uma vírgula. Então, fica 17,7 para cada um. Tá? Show. É um macetinho Da hora. para a gente ficar lembrando, sabe? Decorando é legal esse aqui, adianta das contas. Então, vamos voltar aqui para o exercício. Eu sei que eu tenho 1 minuto. Para atrasar 1 minuto, o relógio tem que andar 300 minutos. Então, para atrasar 60 minutos, quanto que o relógio tem que andar? Quanto que o relógio tem que andar? Aqui, aquela regra de 3, quanto mais o relógio atrasa, mais tempo passa. Então, eu vou multiplicar essas quantidades em cruz. Então, eu fico com 1 vezes x é x, e 300 vezes 60 é 300 vezes 60. Tá? Eu não vou fazer a conta agora, porque esse resultado, como eu passei tudo para minuto, vai ser em minuto a resposta, né? Vai ser 300 vezes 60 minutos. Então, como que eu descubro? Ele quer que eu saiba, né? A resposta tudo aqui em dias, né? Tudo em dias. Então, se eu tenho uma quantidade em minutos, eu quero passar ela para horas, eu tenho que dividir por 60, né? Tenho que dividir por 60. Então, deixa eu colocar aqui um quadrinho. Eu só tenho aqui minutos, horas e dias, né? Então, se eu tenho uma quantidade em minutos, se eu quiser passar para horas, eu divido, eu divido por 60, tá? Eu divido por 60. Se eu tiver uma quantidade em horas, eu quero passar para dias, eu divido por 24. Se eu tiver uma quantidade em dias e quiser passar para horas, eu multiplico por 24. Deixa eu fazer em verdinho aqui. Eu multiplico por 24, faço o contrário, né? Multiplico por 24. E se eu tiver em horas para minutos, eu multiplico por 60, tá? Então, como eu quero fazer essa volta aqui, né? Minuto para hora, eu tenho que dividir por 60. Por que eu não fiz essa conta aqui? 300 vezes 60. Ela é tranquila, né? Vai dar 18.000, vai dar 18 mil. Só que para você não perder tempo, eu já sei que eu vou ter que dividir por 60 de novo. Então, eu sei que a minha resposta em minutos é isso, em horas, é isso aqui dividido por 60, tá? É isso aqui, esse número, dividido por 60. Então, como eu tenho... quando eu multiplico uma quantidade por 60 e depois divido por 60, eu tenho a mesma quantidade, né? Por exemplo, quanto que é 10 vezes 60? 600 dividido por 60, 10. Então, você não altera a quantidade. Se eu não altero, eu consigo vir aqui simplificar. Eu tenho em cima e embaixo. Então, eu sei que foram 300 horas. Só que ele não pediu em horas, ele pediu em dias. Então, é só pegar agora o 300 e dividir por 24, né? Eu tenho 300, eu preciso fazer essa divisão aqui por 24 para saber quantos dias dá, né? Bom, a gente sabe que aqui, ó, se fosse 10, né, daria, se eu multiplicasse por 10, daria 240, né? 240 ainda cabe mais alguns 24, né? Se eu multiplicasse por 11, daria 264, né? Por 11 dá 264, que também tá quase lá, né? Se eu multiplicar por 11, dá 264.
Vou colocar 264. Então, se eu multiplicar por 12, vai dar, aqui vai dar 8, aqui vai dar 8 e aqui vai ser 2, né? Então, vai ser 288. 288, que é 24 vezes 12. Bom, então isso aqui são 12 dias. São 12 dias. Se isso aqui são 12 dias, quanto falta para os 300? Vão faltar 12 horas, né? 12 horas, mais 12 horas eu chego em 300. Então a resposta é 12 dias e 12 horas. 12 horas. Tá. Vamos ver essa aqui. Qual que é essa aqui? Pedro possui... Ah, tá. Essa aqui, ó. Essa aqui é diagrama de Venn-Euler. A gente pode fazer essa aqui também, ó. Ó, eu tenho aqui, ó. Pedro, tá? E João possuem 74 bolinhas de gude. Sabendo que Pedro possui 2 bolinhas a menos que João. Pedro possui 2 bolinhas a menos que João. Essa aqui, na verdade, não é diagrama de Venn, não. A gente vai ter que fazer assim, ó. Eu sei que Pedro, as bolinhas de Pedro mais as bolinhas de João é igual a 74, tá? E agora eu preciso traduzir do português para o matematiquês essa frase aqui, ó. Pedro possui 2 bolinhas a menos que João. Pedro possui 2 bolinhas a menos que João. Bom, você concorda que essa frase eu posso traduzir dessa forma? Quem que são as bolinhas de Pedro, né? As bolinhas de Pedro. Eu sei, se Pedro possui 2 a menos que João, a diferença entre João e Pedro, é 2, tá? A diferença entre João e Pedro é 2. Porque João tem 2 bolinhas a mais do que Pedro. Então, Pedro tem 2 a menos que João. Como que eu resolvo isso aqui, tá? Tem um macetinho, tá? Tem um macetinho. Toda vez que eu tiver 2 equações organizadas dessa forma, a gente faz assim, ó. A gente soma ela como se fosse uma expressão inteira. Se atenta ao sinal de igual. Então, ó, quanto que é P se eu somar P com menos P? Dá 0, né? P com menos P dá 0. Se eu somar J com J, opa, cadê o J daqui? J com J dá 2J, né? 2J. Vou copiar o sinal de igual, 70 é o sinal de igual, e 74 mais 2 dá 78. Então, eu sei que 2 vezes J é 78. Então, eu sei que as bolinhas de João vai ter que ser a metade, né? Desse de 78. O dobro das bolinhas de João é 78. Então, a metade de 78 são as bolinhas de João. Bom, metade de 78 é fácil, né? Metade de 70 é 35 e metade de 8 é 4. Então, se eu somar esses caras, dá 39, tá? 39, alternativa... Opa, não tem alternativa. 74 mais 2. 74 mais 2, né? Dá 76. Aqui, ó, 76. Boa. Então, aqui vai dar 35 mais 3, que vai dar 38. Agora sim, graças a Deus. Por 1. Show de bola. Beleza. E esse aqui, ó, pra gente matar aqui, ó. Show. Uma pessoa com gripe está tomando um antibiótico de 8 em 8 horas. E um xarope para tosse de 6 em 6 horas. Então, aqui, ó, 8 em 8 horas, xarope para tosse de 6 em 6 horas. Se a pessoa tomou o antibiótico e o xarope junto às 8 da manhã, quando vai acontecer de novo? Isso aqui é uma técnica, tá, pessoal? Isso aqui é malandragem. Toda vez que eu tiver, vou colocar aqui uma observação aqui, ó, dica, de olho na dica. Toda vez que eu estiver me referindo a encontros, tá? Vou colocar aqui, ó, encontro, ciclos, frequência, repetições, encontros, ciclos, frequências, repetições. Toda vez que eu tiver esse cenário, né, eu tenho 2 coisas, né? Por exemplo, vou tomar um remédio e outro remédio, e eu vou estar tomando eles, e eu quero saber quanto eu vou tomar os 2 juntos de novo, né? Então, quando que eles vão se encontrar? Toda vez que eu tiver esses ciclos de horário, ciclo de frequência,
frequência, ciclo de repetição, acontece também exercício da seguinte forma, tá? Então, vamos supor, eu e o professor Jackson. O professor Jackson, agora nem tanto, né? Mas o professor Jackson, para quem não sabe, é um exímio corredor, né? Então, vira e mexe, você tá lá na praia, ele tá lá correndo na praia. O professor Lucas, nem tanto, né? Então, assim, imagina que eu viro e falo assim, Jackson, vamos correr junto? Ele fala, rapaz, vamos lá. Aí, para não ficar um negócio meio distante, né? Ele tá já a 10 quilômetros na frente. O que ele fala? Lucas, tem uma pista oval, tá? Tem uma pista lá, uma pista oval, redonda, sei lá, circular, que nessa pista a gente pode correr junto, tá bom? Aí parte o professor Jackson, de vermelho, e o professor Lucas na mesma posição, de azul. A velocidade do professor Jackson é muito maior do que a do professor Lucas. Então, o que o professor Jackson faz? Quando o professor Jackson deu uma volta, eu ainda tô aqui, ó. Aí o professor Jackson deu mais uma volta, eu andei só mais um pouquinho. Então, vocês concordam que isso vai se repetindo, né? Enquanto eu vou andando aqui, o professor Jackson vai correndo por fora. Vocês concordam que vai ser em um momento exato, vai demorar um certo tempo para a gente se encontrar. Essa questão se resolve da mesma forma da que eu coloquei aqui, tá? Como que você faz? Você vai fazer o tal do MMC, tá? Que é o mínimo múltiplo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. Você vai pegar os dois números, tá? Que no caso aqui é o 8 e o 6. E você faz o que a gente chama de fatoração. A gente vai fatorar os dois juntos, tá? Como que é a fatoração? Sabe aqueles caras que são os números primos, tá? Aqueles números que são chatos pra caramba, aqueles caras que quer descer pra praia, ficar tomando cerveja quente, sabe? Números primos são aqueles que são o 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, o 13, tá? Tem mais, tá? Mas decorou até aqui já tá bom. Você vai pegar esses caras e você vai fazer... O processo é o seguinte. Você vai pegar o menor deles, que é o 2, e você vai falar assim, ó. O 2 divide algum desses caras? Divide. Quem? No caso, os dois. Pelo menos um. O 2 divide? Divide. Então eu coloco 2 aqui, ó. Aí eu vou fazer a conta assim, ó. 8 dividido por 2 dá 4. 6 dividido por 2 dá 3. Legal? Aí agora eu volto, tá? Eu vou apagar aqui. Eu vou voltar para a minha lista de números primos e vou perguntar de novo. O número 2 divide pelo menos um desses caras? Divide o 4. Então eu coloco aqui. Então eu faço 4 dividido por 2 dá 2. 3 dividido por 2 não dá para fazer. Quando não dá para fazer, o que eu faço? Eu venho aqui e só copio. Eu vou copiar ele, porque não dá para fazer. Vou manter ele, tá bom? E aí, eu vou apagar aqui e vou perguntar de novo. O número 2 divide pelo menos um deles? Pô, divide, cara, divide sim. Então, vamos lá de novo. Então, vou pegar aqui o 2 de novo e vou colocar aqui. Eu sei que o 2 dividido por 2 dá 1, né? Dá 1. E 3 dividido por 2, a gente viu que não dá, né? Não dá, então eu vou repetir. Legal. Agora, eu vou voltar para a minha lista de novo. Aí eu vou virar e falar assim... O 2 divide pelo menos um desses caras? Não, o 2 não divide ninguém. Então eu risco e pulo para o próximo número primo, que no caso é o 3. O 3 divide pelo menos um desses caras? Divide o 3. Então eu vou colocar aqui o 3. 1 dividido por 3, eu sei que não dá nada, né? Dá 1. Eu não consigo fazer a divisão. Mas 3 dividido por 3 dá 1. Quando você chega nessa ocasião onde você tem 1 e 1, né? 1 e 1. Você acabou o procedimento. E aí, você vai fazer a seguinte conta. Você vai multiplicar todos esses caras aqui, ó, e você vai obter o menor múltiplo comum entre os teus dois números. Então, vamos fazer aqui, ó. Fica 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 3 dá 24. Ou seja, o menor múltiplo comum entre 8 e 6 é 24. Legal? 24.
Bom, então, o que esse número fala, né? O que o 24 fala? O 24 é quando eles vão tomar, após 24 horas, eles vão tomar o remédio no mesmo momento. Se, por exemplo, a velocidade, enquanto o professor Jackson dá 8 voltas na pista, o professor Lucas, que é mais devagar, dá 6 voltas na pista. Após quantas voltas eles vão se encontrar? Aí você faz o mesmo procedimento, seriam após 24 voltas. É esse mesmo método. Então fica aqui, se ela tomou o xarope às 8 da manhã, ela vai tomar novamente 24 horas depois, que é às 8 da manhã, né? 8 da manhã do dia seguinte, né? 8 da manhã do dia seguinte. Maravilha. Fechou? Top demais, cara, top demais. Legal, acho que deu para dar um geralzão com aí. certeza, com certeza. Ficou excelente. Deixa eu tirar aqui, voltar com minha carinha aqui para a gente finalizar. Vou fechar aqui, tá? Aqui, ó. Beleza. Aí. Tranquilo. Pronto. Peraí. Cadê? Beleza. Muito bom, cara. Obrigado aí. Tenho certeza que o pessoal também vai gostar pra caramba na internet, né? Legal, show de bola. Eles, né? Tô Então, cara, acompanhando o obrigado. canal, tá muito legal, cara. Muito Legal, bom né? mesmo. Tá legal. Aos poucos a gente vai colocando conteúdo e vai ficar legal. Muito obrigado mais uma vez. Quebrou uma árvore, né? Não só um galho, quebrou uma árvore inteira aí. Beleza? Tamo junto. Que precisar também, pode chamar, tá? Manda ver com os alunos aí. Fechou. Tá joia? Valeu, Marcão. Tamo junto. Valeu, Abraço. Junto, abraço. Valeu.